Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Café do Escritor, sempre uma alegria ter você aqui. Nosso canal é um ponto de encontro para que você possa vir, encontrar outros autores, outras pessoas, leitores, todas as pessoas interessadas em livro, em literatura, em escrita e muita coisa a mais, Tudo que isso traz, tudo que isso desdobra nas nossas vidas. E hoje o assunto é sobre talento. Deixa eu te falar uma coisa, você sabia que a gente já está há 7 anos aqui no canal Café do Escritor? Pois é, em agosto de 2022 completa 7 anos, é um tempo considerável, trazendo vídeo, trazendo novidades para você o tempo todo. Então, se você ainda não me segue, clica aqui embaixo, ativa o sininho, segue as nossas redes sociais no Instagram, Facebook e outros lugares, e você vai ter muito material atualizado, muitas novidades, muitas lives, conhecer muitas pessoas e também você pode escrever e publicar seu livro. Depois, no final do vídeo, eu vou te falar mais sobre isso. Me acompanhe então. Como saber se eu tenho talento para escrita? Uma pergunta, que muita gente se faz. E a resposta é sim, tem que ter talento para escrever. Tem que ter talento. Mas o que muita gente não sabe é que talento pode ser aprendido, porque ele pode se transformar em uma habilidade. E é isso que eu quero comentar com você. Tenho certeza que você vai ter uma outra visão, uma outra forma de encarar o seu ofício de escrita. Seja se você já começou a escrever ou ainda não começou, não importa, você vai pensar de uma forma diferente. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito na motivação, na produção, para que você atinja os seus objetivos como escritor, como escritora. Então vamos lá, partindo do pressuposto que é preciso ter talento sim para escrever, mas o talento pode ser aprendido, Muita gente ainda acha que você tem que sair do útero da sua mãe, sabendo escrever. Desculpa o exagero, mas eu exagerei de propósito para que você aprenda isso, que você entenda que não precisa, Ninguém nasce sabendo. Tudo é aprendido, tudo são habilidades que a gente vai adquirindo conforme o passar dos anos, conforme as nossas necessidades como ser humano, e a gente vai aprendendo e a gente vai desenvolvendo estas habilidades. Então as pessoas não nascem sabendo escrever, mas desenvolvem essa habilidade ao longo dos anos. Percebe o que eu falei? Ao longo dos anos. Tem gente que acha que começou a escrever, já é um autor assim reconhecidíssimo, E esse é um erro que muitos fazem. Eles chegam para mim e falam assim: Sandro, quanto eu vou ganhar escrevendo? Se eu escrever o primeiro livro, Eu falei, a pergunta está errada. Não é por aí. A pergunta está errada, a forma de colocar isso está errado. No começo você aprende, você se desenvolve, para então, ao longo dos anos, você construir uma carreira de escritor. Então, é preciso começar em algum lugar, para você ter essa carreira. E escrever já é um talento, já é uma habilidade. Quem escreve, do jeito que escreve, já tem um talento. Quer dizer, as pessoas às vezes se cobram tanto, olha, quando eu atingir este nível, eu vou então estar capacitado. Não, se você já está escrevendo, você já tem talento, já tem habilidade. Se você aceita, por exemplo, feedbacks de leitores e de um editor, você está desenvolvendo esse talento para isso. Se você aprende em cursos, se você se desenvolve, procura pessoas que você conheça, que também escrevam, você também já está desenvolvendo este talento. Existe o talento de escrever, existe o talento de reescrever, de reeditar, de melhorar, de buscar a sua voz, a sua voz como autor, o seu estilo, tudo isso são talentos dentro do talento da escrita que você está desenvolvendo. E o mais importante, tudo isso pode ser aprendido, Como eu disse, ninguém nasceu sabendo de nada disso, tudo isso pode ser aprendido. E isso, eu já falei em outros vídeos para você, isso não quer dizer que seja fácil. Mas eu vou te contar um segredo. Fica mais fácil com o passar do tempo, A gente vai melhorando e a gente vai entendendo como funciona e vai ficando mais fácil. Então, não se preocupa que tudo tem jeito. Bom, nesses anos todos como editor de livros, acompanhando novos autores e mesmo autores que já publicaram, mas que precisam de ajuda para novos projetos,
algumas coisas ficaram muito claras para mim. Uma delas é, você precisa começar em algum lugar, tá? Essa coisa de sempre adiar, sempre deixar na gaveta, um dia eu vou fazer. Gente, os anos passam, né? E aquela pessoa de 5 anos atrás já está muito diferente hoje. Então você tem que escrever em cada fase, em cada momento, e precisa começar do jeito que você está, da maneira que você se sentir apto ou não, né? O quanto você está apto para escrever ou não. A outra coisa é que o início é difícil, né? Tudo é difícil, né? Talvez os primeiros livros não sejam os melhores, né? Embora haja exceções, né? Tem muitos primeiros livros de autores que são a obra-prima dele. Às vezes depois ele nem conseguiu fazer tanta coisa tão boa. Ou acontece o contrário, você começa mais ou menos e vai melhorando conforme o passar dos anos. Então não tem como saber, né? Você tem que fazer para descobrir. E mais uma coisa, você tem que parar de ouvir o Sandro que é difícil e simplesmente começar, né? Então, algumas coisas você me ouve, outras não. Mas o que eu quero dizer com isso é que você tem que começar do jeito que você está, tá? Neste exato momento, se terminou de ver o vídeo aqui, vai escrever. E vou te dizer mais uma coisa, se você acha que a sua escrita é ruim, saiba que a maioria dos autores famosos hoje em dia, pessoas que têm destaque com seus livros e na mídia, também achavam que seus textos eram muito ruins no começo. Mas o que eles fizeram? Eles persistiram. Essa é a diferença dos que persistem e dos que desistem. Então, eu tenho certeza, como eu falei antes, daqui a 5 anos você vai dizer, puxa, meu primeiro livro ou aquele livro lá não era tão bom, mas era o que me representava no momento. Agora eu já estou neste patamar. E a gente sempre evolui, em tudo na vida. Então entenda que a escrita também é assim, tem que evoluir. Eu achei uma frase aqui de uma autora chamada Joanne Friedman. Ela diz o seguinte: escrever é uma habilidade e um talento. A boa escrita é semelhante à boa música. E os bons escritores têm um ouvido que lhes permite ouvir o ritmo das palavras e o fluxo dos pensamentos e colocá-los para fora, para que o leitor fique em transe. Legal, né? Gostei dessa fala dela. Justamente todo esse processo que o autor tem que passar para que atinja o seu leitor da melhor forma possível. E lembrando, né, uma coisa que eu sempre falo para meus mentorandos e pessoas que eu atendo, você escreve para o seu leitor, né? Por mais que a escrita é sua, mas quem vai ler é que tem que receber isso, então pense sempre nele também. Uma outra comparação da escrita que eu achei muito interessante diz o seguinte: a escrita é semelhante a um jogo de xadrez. Alguns nascem com capacidade de ver um número infinito de movimentos de xadrez possíveis para frente, mais rapidamente do que outros. Então, pessoas que jogam xadrez como eu jogo, né, vai jogar com 1 ou 2 movimentos à frente somente, mas tem gente que consegue enxergar lá na frente. É proibido um cara como eu, que não é um expert em xadrez, jogar? Não, né? Eu posso jogar, eu posso desenvolver as minhas técnicas de jogar xadrez e jogar xadrez com qualquer pessoa. É claro, tem pessoas que vão ter essa habilidade muito mais fácil, né? E vão enxergar muito mais jogadas para frente. Mas ainda assim dá para jogar xadrez. Bom, se você quer ser um escritor melhor, eu separei 5 conselhos para você justamente aplicar na sua vida de uma forma bem prática, que vão te ajudar a se sentir mais talentoso, mais habilidoso, né? E vão ajudar você a escrever melhor e a planejar essa carreira de escrita, né? Isso eu insisto sempre em falar. Você não pode pensar somente naquele livro que está fazendo agora, mas mas já tem que ter um plano para frente. Então vamos lá. A primeira questão é a produção, justamente. Então, como eu falei, a sua carreira ela vai ter a importância na qualidade, mas também na quantidade de coisas que você escrever. Então, escrever somente um livro é muito pouco para você se firmar como escritor. Ao mesmo tempo, também escrever somente um livro não vai te dar toda essa oportunidade de desenvolver esse talento, de melhorar essa habilidade. Então você precisa produzir bastante, né? Na tentativa e erro, esse aqui não ficou tão bom, aquele ficou ótimo, esse aqui eu vou lançar, esse aqui eu vou esperar, talvez eu tenha uma ideia melhor, mas se você não produzir, se você não estiver imerso em diversos textos ao mesmo tempo, não consegue chegar muito adiante, não consegue ir muito adiante.
É importante, claro, veja um vídeo que eu gravei há alguns dias de escrever mais de um livro ao mesmo tempo. Aquelas dicas são importantes. Mas isso não significa que você não possa ter vários projetos em andamento e planejá-los de acordo. O segundo ponto é, encontre autores que conversam com você. Tudo bem, você vai encontrar os autores presentes, de forma presencial ou mesmo virtual, que possam conversar com você. Só que muitos dos grandes autores vão conversar com você através do livro. Então, leia muito, mas não somente leia em voz alta para entender, né, conseguir absorver isso de uma forma mais intensa, mas também copie trechos. Sandra, para fazer plágio? Não é isso. Isso é um processo de aprendizado. Você vai copiar textos, trechos do seu autor preferido ou daqueles que você admira, para entender como ele fez essa estrutura, por que ele colocou essa palavra aqui, por que aquela palavra está lá, como você faria se fosse escrever aquele texto. Então são exercícios, não é que você vai copiar aquele texto e vai fazer igual. Não é isso, né? É o que a gente chama de imitatio, né? Tudo começa pela imitação. A gente imita para daí descobrir quem somos e o que nós podemos fazer por nós mesmos. O terceiro ponto é, leia livros de escrita que te ensinam a escrever melhor. Existem muitos livros excelentes, então tem esses livros como apoiadores, como suporte para a sua escrita. E aliás, o meu livro também está saindo, né? Nos próximos dias vou fazer o lançamento dele. E você vai conhecer mais sobre esse livro que eu falo justamente das palavras, do poder das palavras. Como você pode se apropriar das palavras e de tudo que elas significam, do seu potencial para melhorar a sua escrita. Mas como eu falei, existem dezenas, centenas de livros muito bons que você tem que ter ali do lado da sua mesa, do seu local de trabalho, de escrita, para você consultar, entender, ler trechos, como ele fez isso, o que ele disse sobre aquilo. Gente, o livro é o professor de papel. Ele tem que estar ao seu lado e você saber, né, que pode buscar nele e onde encontrar, por isso você tem que ler, né? Se você não ler, você não vai saber onde encontrar as coisas. O quarto ponto, não vou legislar em causa própria, mas o quarto ponto é, encontre um editor em quem você pode confiar. Então, assim, vou deixar bem livre, tá? Você encontra o editor que você achar que tem que encontrar. Mas realmente, né, cerque-se de pessoas em quem você pode confiar aquilo que você escreveu. Eu vejo quando eu converso com cada autor que traz um projeto para mim, eu vejo assim a necessidade da gente conversar a mesma língua, de eu conhecê-lo e de ele confiar em mim aquele trabalho que, afinal de contas, não é qualquer coisa, né? É o trabalho que tem o seu valor porque trabalhou em cima, porque teve todo um planejamento em cima. Então, confiar o seu texto às pessoas certas é de extrema importância. Eu já vi histórias terríveis, né? Terríveis, infelizmente, de profissionais que não dão atendimento, não retornam aquilo que o autor precisa. Então, muito cuidado. E esses dias eu li uma frase sobre o editor que eu achei bem interessante. Vamos lá. Encontrar o editor certo que combina com você é semelhante a encontrar o terapeuta certo. É tentativa e erro. Nem todos combinam, né, entre si. Então, por isso, achar um editor é como achar o seu terapeuta. E tem todo fundo de verdade aí. E o quinto e último ponto que eu vou abordar aqui, embora não se encerre esse assunto, obviamente, é aprenda a reescrever. Muita gente tem medo de reescrever ou acha que escreveu aquilo e, sabe, joga lá no colo do editor porque eu não quero mais ver esse texto. Não, gente, né? Você vai ter que reescrever, você vai ter que corrigir partes e, enfim, vai ter que olhar tudo que você já fez para melhorar. O que acontece muitas vezes, principalmente em textos que demoram mais tempo, você começa a escrever de um jeito e você vai evoluindo. Bom, se eu falei que a gente evolui conforme o tempo, né? Já dentro do próprio texto você vai evoluindo. Quando você chega no final, aquele texto do começo, às vezes já está muito diferente da maneira que você
achou do jeito que você achou para escrever aquele texto. Então, você tem que voltar, você tem que escrever, você tem que deixar todo ele de uma forma coesa, né? De uma forma que pareça o mesmo autor, senão parece que começou um e terminou o outro. Então, reescrever é justamente isso, é mover frases, é corrigir, é ver se esse personagem fala isso dessa forma realmente, ver se aquela construção que você fez para esse personagem se realmente combina com o que ele está dizendo, senão é uma fala que sai da boca dele, mas é uma pessoa completamente diferente. No teu livro de não ficção, por exemplo, será que todos os tópicos que você está abordando são necessários? Ou está faltando alguma coisa? Precisa mais pesquisa? Aí você escreve, puxa, mas agora eu li isso aqui tá faltando alguma coisa. Não, aqui eu preciso preencher. Quando eu escrevi meu livro também, que é de não ficção, passei o mesmo processo. Lá eu tinha feito 6 capítulos, de repente falei, não, mas está faltando coisa. Então coloquei mais 2 capítulos. Quer dizer, aí eu consegui fechar tudo aquilo que eu queria expor, né, no livro para vocês. Então é assim, tem que reescrever, não tem jeito. Então assim, minha gente, né, depois de dizer tudo isso, quero finalizar, né, dizendo que se você tem um talento, né, se você tem uma habilidade, você pode sim se tornar um grande escritor, uma grande escritora, né, basta você continuar, né, você insistir, você não desistir. Quantas pessoas eu conheço que começaram, sei lá, 5 anos atrás a escrever e falam, vai sair meu livro, vai sair meu livro. Até hoje, até hoje, estou esperando, né? Não saiu o livro. Por quê? Porque a pessoa não, sabe, não investiu naquilo, não se tornou uma prioridade na vida dela, não se tornou um projeto de vida que ela realmente quer finalizar para atingir um estágio da vida dela. Então, não pare, sabe? Não, acho que esse é o grande problema. As pessoas param, as pessoas... dei um tempo no meu texto, né? O que está faltando? Está faltando ajuda? Está faltando isso? Está faltando aquilo, sabe? Faça um exame de consciência no que está faltando, né? E aqui no Café do Escritor, como eu já falei também, a gente te dá toda a ajuda, né? Como editor, né? Eu dou ajuda como editor, com uma mentoria, se for necessário, ou então na parte de produção do livro mesmo, né? A gente faz todos os trabalho com o texto, leitura crítica, faz também a preparação do texto, a revisão ortográfica e gramatical, cuida do design, enfim, você tem todos os serviços que você precisa para lançar o seu texto, o seu livro com qualidade, gente, que é isso que importa. Então, meu amigo, minha amiga, faça como no texto bíblico, né? Pegue o seu talento, mas não enterre ele, né? Se você enterrá-lo, você não vai usá-lo, usufruí-lo, melhorá-lo. Então, pegue esse talento aí e faça com que ele cresça, com que ele floresça, com que ele frutifique, tá bom? É isso que eu tenho para você, a gente se encontra em outro momento. Um grande abraço, até mais.